A irmã da influenciadora Deolane Bezerra, a Daniele Bezerra, fez um apelo para que outros advogados não entrem com pedido de habeas corpus em nome da influenciadora. Ela e a mãe, né, a influenciadora e a mãe, foram presas preventivamente na quarta-feira, dia 4 de setembro, durante uma operação contra a organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Quem vai explicar essa situação toda aqui pra gente é o nosso querido doutor Bruno Silvestre, aqui no Plantão do Meteoro. Bruno, eu vou ser sincero com você. Eu nem sabia que alguém poderia impetrar um habeas corpus assim, sem ser o advogado colocado pela pessoa. Pode isso? Exatamente, pode. Inclusive, para o pessoal saber, essa é uma das raras exceções que nem advogado você precisa ser para escrever alguma coisa. Até mesmo em papel de pão, você pode pedir um habeas corpus. Porque o que acontece? A questão da vida e da liberdade são os bens mais preciosos que a gente tem. Então, esse remédio jurídico chamado habeas corpus, que é justamente para libertar alguém numa situação de prisão ou numa situação de um cerceamento o seu direito de ir e vir, né? Ele pode ser utilizado por qualquer pessoa. Então, eu posso, por exemplo, ir lá, sou advogado. Você, Sofia, mesmo sem a OAB, você pode ir lá e fazer um requerimento. E aí a gente chama de paciente o nome da pessoa que a gente quer proteger. Então, por exemplo, Sofia coloca lá dizendo paciente Deolane, e aí vai e coloca os seus argumentos. Mas qual é o problema que está acontecendo? Para quem não sabe, a Deolane Bezerra, ela não só ela é advogada criminalista, ela é influencer, junto com a irmã tem escritório, ao que parece, ela tinha ligação com empresas de bets, só que isso é o que diz a matéria, isso ainda vai ser apurado, e é com base nisso que a prisão dela foi decretada. Tem mais elementos da investigação, mas que não vão ser revelados ainda, porque ainda está em análise, né? Então, a prisão dela é justamente para colheita de provas do que está acontecendo. Então, o que a gente pode anunciar nesse sentido, né? Ela também, para quem não lembra, ela é viúva, né, do MC Kevin, que faleceu aqui no Rio de Janeiro quando, enfim, estava numa situação um pouco complicada. De toda forma, qual é a questão? A Deolane, ela é muito famosa, ela participou da Fazenda, tem várias questões aí ligadas à sua área de influência. Muita gente interessada ou em estar próximo dela ou ter alguma ligação começou a entrar com habeas corpus para defendê-la. O problema é que se muita gente entra com o recurso ou com esse remédio chamado remédio heróico, se você entra com ele e você não traz uma boa base, você enfraquece a defesa. Porque às vezes você até tem um bom argumento, só que se você tem um outro habeas corpus que foi impetrado, né, que foi ajuizado antes, você tem uma fraqueza no argumento, porque aí você pega um argumento fraco e vai ser julgado, e aí isso prejudica a defesa. E aí o que a irmã dela está pedindo, e a gente vai mostrar isso agora no vídeo, né, é justamente que não entrem, porque ela tem uma defesa, inclusive ela é dona de um escritório da área criminal, e que ela sabe se defender. Então ela está pedindo para que não façam isso, justamente para evitar que tenham lá argumentos que não sejam tão bons quanto os que ela teria, para que não enfraqueça a defesa dela. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, Sofia. Bora lá. Amigos e colegas advogados, por favor, parem de impetrar HC em nome da Deolane. Vocês estão causando prevenção no processo, estão atrapalhando o nosso trabalho. Então, por favor, nós já temos uma equipe jurídica competente que está cuidando disso. Eu estou dentro do avião. Então, por favor, parem de impetrar HC em nome da Deolane. Isso é o tipo de coisa que eu não esperaria ver, sendo bem sincera. Pois é, né? Tem certas situações que vão acontecendo. E você vê que ela reclama, para vocês entenderem, vamos traduzir os termos, né? Impetrar simplesmente é entrar com a petição. Impetrar, ajuizar, aforar, é tudo a mesma coisa, é entrar com a petição.
quando ela fala de prevenção, o que é prevenção? A prevenção é quando um juiz ele pegou o caso primeiro e outros juízes não podem analisar o caso porque esse juiz está prevendo. Ou seja, é como se aquele pessoal que está jogando futebol e aí tem um cara que levanta a mão e fala, de fora é minha. Ou seja, aí ninguém mais pode pedir a primeiro de fora, que é o cara que levantou a mão. É como se o juiz fosse esse, tá comigo porque eu peguei o primeiro caso. Com isso, nenhum outro juiz vai poder analisar. E aí você vê que também na fala dela já dá para entender um pouco da estratégia dela, porque ela quer evitar uma prevenção, ela quer ir num foro que seja interessante para a defesa, para ela apresentar os argumentos de uma vez e tentar surpreender ou trazer mais dados, etc. Ela está indo por uma estratégia jurídica e esse ajuizamento desse habeas corpus, eles estão indo para, talvez, juízes que ela não queira que esse processo vá. E aí é por isso que há essa situação. Então, assim, é muito curioso que isso aconteça, né? Mas a gente tem que entender também aquele negócio. O que está acontecendo nesse momento? Há suspeitas graves, inclusive ligadas à questão de apostas, e, como eu digo, a prisão preventiva não quer dizer que ela vai ser condenada, mas quer dizer que a prisão dela, a justiça entende que é importante para que as investigações aconteçam sem que ela atrapalhe essas investigações. Entende? É como se, por exemplo, tivesse vários documentos na casa dela e se ela tivesse em liberdade, ela iria queimar, extraviar, jogar fora os documentos, impedindo a instrução da investigação e, consequentemente, do processo. Então, esses são os elementos. E aí, Sofia, a gente pode mostrar a segunda matéria, que é justamente a que fala justamente da audiência de custódia, né? Toda pessoa que é presa, ela é direcionada para uma audiência de custódia para que seja analisada a situação dela. Beleza, temos aqui então, Justiça mantém Deolane e mãe presas após audiência de custódia. A Justiça do Pernambuco decidiu manter Deolane Bezerra e a mãe, Solange Alves, presas preventivamente após a realização de audiência de custódia. Elas seguem na colônia penal feminina Bom Pastor. A audiência foi realizada na manhã de quinta-feira, dia 5, por videoconferência. De acordo com o Tribunal de Justiça do Pernambuco, as diligências da investigação tramitam em segredo de justiça e o inquérito policial está em fase inicial. A informação foi confirmada. Podemos parar por aqui ou continuar? É isso, podemos parar por aqui, tá ótimo. Beleza. É exatamente isso. Essa é a notícia mais recente que a gente tem, justamente que ela está presa por conta dessas circunstâncias. Ao que parece, ela tinha ligação com bets, com o jogo de apostas. Inclusive, eu falo para o pessoal, galera, só quem ganha em jogo de aposta é o dono da empresa. A gente no Brasil, nós estamos, por conta do governo Temer, do governo Bolsonaro, nós estamos entrando na linha do país que mais aposta no mundo. A gente não pode ir para isso, porque quem ganha dinheiro é essa galera. E aí, uma das coisas que estão vendo, né, é essa questão de lavagem de dinheiro e mesmo estelionato ligado a isso. Mas, voltando a dizer, como disse a matéria ali, a instrução lá, o inquérito, está em segredo de justiça. Então, ela ainda não foi formalmente denunciada. O que quer dizer isso? A denúncia é quando você entra com a ação penal imputando crimes à pessoa por conta de tudo que aconteceu. Está numa fase de instrução e investigação, e a prisão dela foi entendido que é necessária para que as investigações ocorram de forma rápida e sem que haja, como se diz, sem que haja essa situação de ela interferir nas investigações, tanto ela quanto a mãe. Então, o que a gente tem agora é essa investigação, ela vai acontecer, a Deolane vai continuar presa, o prazo deve ser de 30, podendo ser prorrogado para 60, e aí tem questões que vão ser analisadas ainda, mas após isso vai ser apresentada a ação penal, se chama de denúncia, esse é o nome da ação penal, e após apresentada a denúncia, aí a gente vai saber se ela vai responder em liberdade ou se ela vai responder ainda presa.
é aí que os fatos vão ser mais apurados. Mas o que a gente tem que alertar as pessoas é: cuidado com o jogo do tigrinho, cuidado com esses golpes, porque cada vez mais tem brasileiro perdendo a renda no mês inteiro com essa brincadeira. Então, fica a dica. Perfeito, perfeito. Eu vou até recomendar aqui para o pessoal dar uma olhada na Agência Pública, que tem uma reportagem com Altair Souza falando sobre como isso pode virar aí um verdadeiro problema de saúde pública no Brasil, essa questão de jogos e apostas. Altair Souza, que inclusive foi meu professor no doutorado. Maravilha. Inclusive, não sei se dá para deixar na descrição do vídeo, Sofia, mas se puder deixar na descrição do vídeo, Farei. o pessoal acessar depois seria legal. Perfeito, farei isso. Podemos encerrar por aqui esse corte, Bruno? Podemos encerrar. Então, vou dar um recadinho aqui antes da gente terminar. Para você que está assistindo aqui, que gosta do Meteoro, tenho recomendação aqui, ó, assistir o youtube.com/TV Cringe Brasil. TV Cringe é o nosso canal aqui do Meteoro, um novo canal que nós estamos fazendo, na qual a gente manda aqueles vídeos lá que não tem vídeo com a mesma frequência aqui do Meteoro, vários vídeos por dia, mas são vídeos aí com mais longos, mais roteirizados, aí com bastante pesquisa feita por eles, vários assuntos que a gente aborda aqui no Meteoro e vários outros que a gente também não aborda. Deem uma olhada lá, vale a pena. E não saiam daí, que daqui a pouco nós temos ainda mais um corte aqui com o nosso querido Bruno Silvestre. Já voltamos.